Vamos lá. Então, pessoal, o que que acontece? Aqui, de fato, a gente pegou e está olhando o nosso edital de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais didática. Tudo isso daqui é importante a gente estar passando, é importante a gente estudar. Tudo, 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 sem exceções. E aí, o que que eu quero que vocês simplesmente levem em consideração essa parte aqui? Que toda vez que a gente pegar e estudar qualquer um desses itens aqui, são itens que vão ser objeto de cobrança, serão objetos de cobrança na nossa prova, ok? Então aqui, olha que bacana, eu peguei, ao invés de simplesmente mostrar assim, como o CESP mostra pra gente, eu estou te mostrando aqui como se fosse por item na sua prova, ok? Então, é de fato interessante vocês terem isso em mente, que, vez ou outra, vão aparecer aqui essas informações, ok? Agora, dando continuidade. Professor, interpretação de texto. É por aqui que a gente começa? É. E lá no edital de vocês tem assim, ó, interpretação e compreensão de texto, ok? Interpretação e compreensão de texto. Professor, significa o quê? Que são coisas diferentes, gente. Ele não falou interpretação ou compreensão de texto. Ele falou e. Então o que que ele fez? Ele somou aqui. Ele somou. Quando ele somou as duas, ele falou assim, ó, interpretação é diferente de compreensão. E está aqui, já de antemão, a maior dificuldade dos alunos. Ele fala bem assim, ó, nossa, eu encontrei duas questões corretas. Nossa, eu encontrei aqui simplesmente uma questão que tem duas respostas. Nossa, eu fiquei na dúvida. E quando ele fica com essa dúvida, aí ele tem que levar em consideração que ele ainda não filtrou, ele não sabe ainda a diferença de interpretação para compreensão. E a gente vai ver isso na prática, ok? A gente vai ver isso na prática. Professor, dando continuidade. Aqui a gente tem algumas considerações iniciais para poder fazer de interpretação de texto. Gente, esquece de antemão a relação de vestibular, Enem com prova do CESP. A prova do CESP do vestibular é até parecida com as provas de concurso público, ok? Só que a linha de raciocínio é um pouco diferente. Então, por exemplo, se você fizer a prova do Enem, é bem provável que você não encontre quase nenhuma, de 50 itens, quase nenhum de gramática, ok? Por quê? Porque não é o foco, não é o foco, beleza? Então, aqui, o que é interessante a gente saber? Quando a gente fala de interpretação, a prova do Enem ela tem uma carga muito maior nesse quesito de interpretação, de conhecer, de linguagem, enfim. Muito maior do que a gente simplesmente vai se deparar nas provas de concurso público. Aí, nas provas relacionadas a concurso público, a gente tem sim uma estratégia mais inteligente para conseguir atingir a excelência. Então, por exemplo, se a gente tiver a seleção vocabular, o que é isso? Pode ser que você se depara na sua prova com um texto da área de TI. Se você já tiver um contato com essa parte antes, e você souber o que é e-learning, download, upload, code computer, vai facilitar o seu entendimento nesse texto. Vai facilitar, ok? Pode ser que você pegue um texto que tem ali como tema de atualidade algo relacionado a uma pandemia. E se aí você conhece alguns termos técnicos, órgãos que trabalham direto e indiretamente, se conhece alguma seleção vocabular relacionada com esse texto, facilita a sua ideia, o seu aprendizado, a sua digestão do texto. Professor, ideia central. Gente, tem texto que vem com título e outros não. Se vier com o título ele tenta resumir a ideia central, ok? Professor, como é que eu sei que a ideia central do texto é aquela? O certo é vir bem bonitinho, lindo e maravilhoso na introdução. Isso é um texto claro, objetivo, direto, que é o texto que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que elaborar na prova discursiva de vocês, ok? Professor, bacana. E aí, no caso, essa ideia central, tem alguma dica para eu poder saber? Sim, tem. Ela vai se repetir. Então, por exemplo, você pegou um texto que fala sobre desenvolvimento sustentável, você vai ver isso na introdução. Desenvolvimento sustentável, você vai ver no desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável, você vai ver na conclusão. Então, vai se repetir. Aquela ideia mais importante, ela tem que se repetir ao longo do texto, ok? Professor, o que são mapas de texto? É quando a gente cria um roteiro para poder identificar o texto e para poder identificar simplesmente uma maior, digamos assim, ser mais incisivo e conseguir
filtrar o que é importante. Então, vocês vão aprender o seguinte, que 90% do texto, prestem atenção, 90% é lixo. Para o professor é lixo, não serve para nada, beleza? E os 10% que vocês vão aprender a filtrar é o que há de informação essencial para fazer com que a gente interprete as questões e acerte os itens. Então, isso daqui é um filtro. E a gente vai aprender. Como é que a gente faz isso? Através do que a gente chama de mapa de texto, ok? Riqueza lexical. Gente, tem pessoas que têm um hábito de ler muito, e essas pessoas elas têm um vocabulário mais elevado, tem outras que não têm um hábito de ler com tanta frequência. Não significa que a gente fique para trás ou fique para frente dessas pessoas. Significa que a gente pode se deparar com um texto e, dependendo da riqueza de léxico, de vocabulário que nós temos, a gente consegue interpretar ele de uma maneira mais tranquila ou às vezes não. Então tem texto que a gente lê travando mesmo. Por quê? Porque a linguagem não é legal, não é tão acessível e a gente precisa evoluir, ok? Você conhecer a estrutura de um texto, que ele simplesmente tem ali os elementos essenciais de uma introdução, tópico frasal, uma tese, às vezes cita os argumentos, às vezes utiliza uma introdução, um roteiro, às vezes faz uma introdução conceitual, que ele coloca um conceito ali, alguma coisa do tipo. Progressividade textual. Todo texto tem início, meio e fim, ok? Todo texto tem início, meio e fim. Professor, aí a gente vai e interpreta início, meio e fim como introdução, desenvolvimento e conclusão? Isso mesmo, ok? E qual é o campo semântico do texto para poder fazer com que a gente consiga entender ele com mais excelência, beleza? Aí eu falo para vocês o seguinte, até um tempo atrás vocês não tinham estratégias para poder conseguir interpretar um texto de uma maneira adequada. E eu vou dar para vocês a estratégia mais ideal. Então, olha só, tem gente que vai falar assim, professor, eu fiz um curso gigantesco de interpretação de texto, não sei quantas aulas, não sei quantos textos, não sei quantas coisas de teoria. Aí eu vou falar para você o seguinte, é só 3 passos e acabou. Esses 3 passos resumem, de fato, tudo que você precisa saber sobre interpretação de texto. E é o que a gente vai praticar aqui na prática, ok? E no momento, na medida que a gente for praticando, você vai perceber que tem como sim a gente evoluir desse jeito aqui para poder conseguir chegar à excelência. Então, olha só. Professor, o que eu preciso saber de antemão? A primeira coisa, peguem a apostila de vocês. E aqui entra a arte da guerra. Se você conhece seu inimigo, como é que você vai perder, velho, uma batalha? Você sabe que vai perder, você nem vai. E aí, o segredo mesmo da excelência é você ganhar essa batalha sem precisar lutar. Olha que bacana. Então, professor, significa que existe uma linha de raciocínio na hora de elaborar as questões? Existe, gente. Existe. Vão ter questões lá que vão simplesmente extrapolar o texto. E aí você vai falar assim, poxa, cara, olha só esse texto aqui, ele está sendo extrapolado, olha essa informação aqui, ela está a mais. E aí você tem que ter em mente uma coisa interessante. O cara que simplesmente vai extrapolar essa questão, essa informação, ele vai colocar para você um conhecimento verdadeiro. Verdadeiro. E aí você vai falar bem assim, é verdade, o item está certo. Só que não tem nada a ver com o texto. Professor, me dá um exemplo. Beleza. Vamos supor que o seu texto ele fala o seguinte. A gente tem um índice de violência muito grande. Muito, mas muito grande. No norte, no nordeste. Aí o texto fala bem assim, ó. No entanto, Rio de Janeiro, São Paulo também tem muita violência. Rio de Janeiro e São Paulo também precisam de uma atenção especial quanto à segurança pública. Rio de Janeiro e São Paulo precisa sim, precisa que ali as nossas autoridades consigam fazer algumas políticas para poder melhorar. Sim, gente, precisa. E daí? Quem é que está falando que isso é mentira? Precisa. Só que o texto está falando de norte e nordeste, e você vai marcar como certo Rio de Janeiro? Não tem lógica, ok? Então, o que aconteceu? O cara extrapolou, só que o item era verdade. Vou dar um exemplo. No último concurso da Polícia Civil para escrivão, prova de 2013, o que aconteceu? O examinador falava o tempo todo, lá no texto falava sequestro relâmpago, sequestro relâmpago, sequestro relâmpago. Aí no texto falava bem assim, ó, aumentou a criminalidade. Aí todo mundo, aumentou, aumentou. Gente, o texto não fala de criminalidade, ele fala de sequestro relâmpago. Criminalidade é o tema. E ali a gente tem subtemas, ok? Então são detalhes que a gente tem que observar. Esqueceu esse item aqui, você corre o risco de errar uma questão muito importante na sua prova, ok? Professor,
Esse é o primeiro tipo de item que é exigido. Beleza, qual o segundo? Aí vocês vão ver que tem um item do qual o examinador ele reduz. Então, olha a brincadeira do examinador. Ele extrapola, mas ele também pode reduzir a informação. Professor, é qualquer informação? Não, gente. É uma informação que a gente taxa como essencial, ok? Então, ele vai limitar o texto lido. Ele vai ter, e ele vai colocar simplesmente uma carência dessa informação. Professor, então ele vai extrapolar e ele vai reduzir, mas não é qualquer coisa, não é qualquer informação. É aquela informação que a gente taxa como essencial, ok? Então, aqui é onde o aluno fala bem assim, meu Deus, será que essa questão aqui é a melhor, é a mais completa? E o aluno ele fica com muita dúvida, ok? Então, como que a gente vai fazer para não ter dúvida, professor? A gente vai perceber essa redução. Só que essa redução, ela tem que ser em cima de uma informação essencial, ok? Dando continuidade. Professor, o que é parcialidade? O cara, o examinador, na hora de fazer a provinha dele lá, na hora de elaborar, ele não pode pegar e falar bem assim, ó, esse texto aqui tá horrível, tá superficial, a abordagem tá completa, esses argumentos estão pífios, pequenos, baixos, sem muita carga para poder melhorar o texto. Ele não pode falar isso. A única coisa que ele pode falar é o seguinte, o texto está numa linguagem coloquial, o texto está numa linguagem formal. Por que ele pode falar isso? Porque aí já não é um juízo de valor dele, ok? Então, por exemplo, eu, professor Michael, fui lá elaborar uma prova. Na hora, o cara vai falar para mim, cara, você não está aqui pago para poder ficar dando sua opinião quanto ao texto. Eu estou te pagando aqui para você elaborar questões. Então, você tem que ser o quê? Parcial. Você não vai ficar colocando seu juízo de valor, ok? Então, dois tipos de texto interessantes para vocês terem em mente. Olha que bacana. Vocês sabiam que existem textos estão aí na internet, que eles estão escritos errados? Pois é, tem muito texto escrito com uma ou outra passagem errada, equivocada. Aí o que o examinador faz? Ele fala, nossa, achei um texto perfeito. E aí ele pega esse texto para trabalhar na prova dele. Aí o aluno fala bem assim, gente, não é possível que o texto da prova está errado. E aí ele conseguiu encontrar um texto com algumas informações ali equivocadas, e ele vai criar itens em cima daquelas informações. Poxa, professor, sério, sério. Gente, eu vou falar para vocês. Quando você pega um texto, o texto ele tem um item ali, alguma informação ali errada, é difícil. Porque o aluno ele fala assim, cara, como é que o texto está errado? E aqui na questão ele está tentando sugerir para simplesmente deixar o texto escrito de uma maneira correta. Aí é aquele momento que o aluno ele entra em desespero lá na hora do concurso dele. E aí eu recomendo para vocês, vão no banheiro, molha a cabeça, dá 2 tapas na cara e volta para poder fazer a questão. Porque é difícil a gente julgar um item desse, muitas das vezes, ok? Dando continuidade. Professor, o que é contradizer? Se eu pegar e falar bem assim, ó, Sabrina Sato é bonita, a contradição é Sabrina Sato é feia. Então, olha só. Sabrina Sato é bonita. A contradição é eu falar Sabrina Sato é feia. Pronto. Isso é contradição. É eu contradizer, eu falar A e depois falar que não há. Aí sabe o que o aluno ele erra? Quando acontece isso daqui, ó. Aí o aluno fala assim, nossa, o texto é contraditório. Não, gente. Se o cara tá falando da Rede Globo e na questão aparece SBT, significa que ele fugiu do assunto central do texto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, professor, beleza. Então, simplesmente, a gente tem aqui alguma informação ou outra informação que pode simplesmente fugir da ideia do texto. Isso. Aí é quando ele não aborda o tema central do texto. Ok? Então, muito cuidado com esse tipo de item. Por quê? Porque o examinador simplesmente ele vai falar que é uma contradição. Só que contradição é se eu falar a Rede Globo é legal e falar que a Rede Globo não é legal. Beleza? Então, a contradição é justamente eu colocar o A e negar esse A, não há. Agora, se eu quiser falar de uma não abordagem do tema central, aí quando tinha que abordar A, eu falei de B, ok? Gente, dica. Na sua prova vão ter questões simples, tá? Pelo amor de Deus, não fica assim não, ó. Nossa, essa questão tá muito fácil. Tem algum erro aqui, meu Deus do céu. Não é possível que ela tá tão fácil assim. Existem questões fáceis na prova, gente, ok? 60% da sua prova é fácil. É fácil.
É por isso que quem não estuda, vai lá fazer a prova, sai de lá bem assim, ó. Ah, a prova estava fácil, se eu tivesse estudado, eu tinha passado. É por isso que isso acontece, ok? Então, o que você vai levar aqui em consideração? E você simplesmente tem questões simples e fáceis na hora lá, na prova de vocês. E aí vocês têm que levar em consideração que esse tipo de questão só erra quem chuta. Às vezes ela tá tão absurda que o aluno ele fala bem assim, ah, velho, será? Aí ele deixa, depois ele quer chutar, aí ele acaba errando porque chutou. É uma questão muito óbvia, ok? Então tomem cuidado. Em provas de múltipla escolha, existem questões que são essas questões, que a gente chama de alternativas de descarte. Pessoal, o que seria essa alternativa de descarte? A alternativa de descarte é quando a gente simplesmente tem um item que, por mais que o aluno não tenha estudado, ele não vai marcar aquele item, ok? Só que aí no CESP, você vai encontrar esse tipo de item, só que um item muito simples, muito fácil. E aí você vai falar bem assim, cara, eu tenho que marcar esse item. Você vai marcar. Segue seu coração, seja feliz e marque o item, ok? Dando continuidade. Professor, existem questões de inferência? Existem, ok? O que é inferência? É quando você tem que deduzir uma informação, subentender uma informação, concluir o que o cara quis dizer para você. Então, a base da informação, ela está implícita, ok? Então, para uma correta inferência, a gente usa a gramática. A gente tem que usar a gramática. E aí, olha que bacana. A última coisa que a gente estuda em língua portuguesa é um negócio chamado pontuação. É a última coisa que a gente estuda. Professor, para que serve a pontuação? A pontuação ela serve para poder dar simplesmente sentido ao texto escrito. Ah, professor, então é por isso que tem hora que eu posso colocar vírgula, tem hora que eu posso colocar parênteses, tem hora que eu posso usar travessão. Isso. Porque a pontuação ela serve para dar sentido ao texto escrito. Então, ponto e vírgula tem um sentido, vírgula tem outro, ponto final tem outro, ponto de exclamação tem outro, parênteses. Professor, no lugar de parênteses eu posso colocar travessão? Pode, só que você falou o seguinte, essa informação aqui, ó, ela é mais importante, eu estou dando uma ênfase a ela. Por quê? Pelo simples fato de você ter tirado os parênteses e ter colocado ali travessões, duplo travessões, ok? Então, bacana. Professor, legal. Aí, dando continuidade, existem questões de sentido conotativo e denotativo. Professor, o que é sentido conotativo? Vocês vão lembrar de conto, de fadas. Vocês vão lembrar da Chapeuzinho Vermelho. Já viu o conto da Chapeuzinho Vermelho? Aquilo é o quê? Aquilo é uma mentira. Aquilo é uma mentira. Por quê? Porque o lobo mal vai lá, entra na casa da vovozinha, veste a roupa da vovozinha, coloca a vovozinha no guarda-roupa, aí o Chapeuzinho chega, vovó, pra que esse nariz tão grande? É pra te cheirar melhor, filhinho. Pra que essas orelhas tão grandes? É pra te ouvir melhor. Então, o que é isso? É um conto. Então, conto, gente, vocês vão lembrar, ó, sentido figurado. Sentido figurado, ok? Risquem aí na sua apostila. Conotativo, vocês vão lembrar de conto, sentido figurado, ok? E o D de denotativo, vocês vão associar com dicionário. Dicionário. Ah, professor, legal. Porque quando eu vou no dicionário, eu quero saber o sentido real das palavras. Quero saber o sentido real das palavras. Então, bacana. Coloquem aí na apostila de vocês. Conotativo tem sentido figurado. Ok? E denotativo tem sentido real. Ok? Tem sentido real. A associação, mnemônico, para vocês não esquecerem jamais isso. Com, vocês vão lembrar de conto de fadas. E o D, vocês vão associar com dicionário. Pronto, já criamos um mnemônico aqui inteligente para poder fazer com que a gente não esqueça o que é sentido denotativo e sentido conotativo. E aí, de antemão, o pessoal que vai fazer aí provas para carreiras policiais, principalmente prova de agente escrivão e da DPEM. Pessoal, é praticamente certo cair uma questão dessa daqui. Você observar pelo sentido, se está conotativo ou denotativo. Caíram em todas, por que não vão cair nas próximas? Okay? Caíram em todas. Por que não vai cair nas próximas? Beleza? Então a gente vai ver que caiu, a gente vai fazer essas provas e a probabilidade de cair novamente é gigantesca. Dando continuidade. Professor,
Me dê exemplos de inferência? Sim. Aí agora vocês vão digitar aí, a gente vai interagir um pouco, vamos conversar. Se eu pego e simplesmente falei para você que inferência tem a ver com interpretação, concluir, subentender, aí eu quero que você tenha em mente o seguinte: compreensão é quando você vai no texto e fala bem assim, ó, essa informação que eu quero e pronto, e acabou. Agora, quando a gente fala de interpretação, é quando o cara quer que você vá além do suporte textual. Então, a interpretação, que é quando o cara quer que você vá além do suporte textual, é onde a gente trabalha o I de interpretação e inferência, que é quando o examinador fala, conclui-se do texto, subentende-se do texto, é possível deduzir que, ok? Então, olha que bacana. Vou perguntar para vocês agora. Vamos supor que aqui fosse uma questão de inferência da prova de vocês. O Brasil não investe mais em educação. O que a gente consegue inferir aqui? O que a gente consegue concluir, deduzir? Digitem aí para mim. Digitem aí. O Brasil não investe mais em educação. Significa o quê? O Brasil não investe mais em educação. O que vocês conseguem subentender, concluir, inferir, deduzir dessa informação? Ótimo. Cristiano colocou aí. Já investiu? Investe pouco? Não é investe pouco. Aqui não dá para saber o valor, se investiu muito ou investe pouco. Ok? Então, quando ele fala assim, ó, parou de investir. Muito bem. Muito bem. Olha só, o Brasil não investe mais em educação. Significa que lá atrás ele já investiu. Ele já investiu em algum momento. Significa que ele já investiu e não investe mais. Só que eu não posso inferir que ele investiu pouco. Professor, legal. Aí olha o que eu quero que você simplesmente leve aqui em consideração. Você percebeu que a gente chegou a uma inferência, a uma conclusão de uma coisa que está escrito no texto, mas não com as mesmas palavras. Isso é inferir, ok? Isso é você ir além do suporte textual, ok? Então, beleza. Olha só esse outro período aqui, ó. A solução apresentada pelo governo foi a mais adequada. Aí sabe o que vai perguntar lá na prova de vocês? Quantas soluções tinha? Quantas soluções? E aí, quantas soluções tinham? E aí? Quantas soluções tinham? Dá para saber? Bom. Ótimo, ótimo, é isso mesmo. Gente, olha só. Tinha pelo menos mais uma. Tinha pelo menos mais uma. Aí a do governo foi a escolhida. Eu não consigo falar que tinha 3, 4, 5, 6. Não tem como eu inferir isso. Não está escrito que tinham 10 soluções. Não. Eu só consigo aqui chegar à seguinte inferência. Tinha pelo menos mais uma. Aí a do governo foi a mais adequada. É a única coisa que eu consigo inferir aqui dessa informação. Ok? Muito cuidado. Porque o cara vai falar bem assim, ó. Das várias soluções que tinham e foram apresentadas, a do governo foi a mais adequada. O aluno é o que está no texto. Não, não é. Não está falando que tinham várias. Aqui a gente só consegue chegar à seguinte inferência, que tinha pelo menos mais uma, ok? Ponto final. Professor, e nesse período aqui, no Brasil, já é possível identificar usuários de drogas. E aí? O que vocês conseguem inferir disso daí? Digitem aí para mim. O que vocês conseguem inferir? Digitem aí para mim. O que vocês acham? No Brasil, já é possível identificar usuários de drogas. E aí nós temos, antes não era possível. Antes não dava para identificar. Já se tem uma medida que antes não era possível. Ótimo, ótimo. Vocês conseguiram tirar aqui, ó, uma inferência. Uma. Que antes não era possível. Agora já é possível identificar. Então aqui a gente tem um termo que a gente chama recurso modalizador, e o objetivo dele é justamente dar essa ênfase. Já é possível identificar usuário de drogas.
Beleza, vocês chegaram a uma. Então, que é o seguinte. Antes não tinha como. Então, antes não conseguíamos fazer essa aferição, ok? E tem um outro. Sério, professor? Existe uma outra conclusão, uma outra inferência? Sim, qual é? E aí? Existe outra inferência aí. E aí? Qual é essa outra inferência? Caramba, professor, não estou vendo. Cadê? Cadê a outra inferência? Nós temos duas aí. A primeira foi, ó, antes não tinha como identificar, então já é possível. Aí agora a gente tem aqui, ó, no Brasil. Olha o recorte. Olha o adjunto adverbial de lugar aqui, ó. Adjunto adverbial de lugar. Significa que nos outros países, opa, deu para perceber essa inferência? Então essa aqui é a segunda inferência. Eu não li, perdão. Falou lá em cima? Então passou despercebido. Então olha só, em outros países já era possível a identificação de usuários de droga. Então, no Brasil já é possível. Só que em outros países já tinham essa identificação, ok? Então, outros países, a gente já observa que tinha como fazer essa identificação, ok? Então aqui a gente consegue tirar duas inferências. Duas inferências. O que você tem que guardar aqui em relação a essa parte aqui? Olha só. Professor, o senhor falou o seguinte, que o que vai fazer a gente identificar a informação base, essencial, elementar, é justamente o suporte textual. É o que a gente chama de gramática, ok? Então, olha que bacana. O aluno que ele entende de gramática, ele olharia e falava bem assim, ó, adjunto adverbial de lugar, então significa que é um lugar, existem outros lugares. Já recurso modalizador, e aí ele vem com a informação núcleo. É possível identificar usuários de droga. Beleza. Aqui ele tem um verbo, expressa estado, fenômeno da natureza, e aí simplesmente ele está aqui com um tipo de informação essencial e ele consegue fazer uma inferência de maneira mais adequada. Então a gramática é o que manda. Por isso que a gente tem essa informação aqui, ó. A boa leitura é o domínio gramatical. A boa leitura, ela simplesmente tem como domínio gramatical. Muito bom, Dani. Vai ter um momento em que a gente vai estudar essa parte aí relacionada a verbo de ligação. E é sim, lá nós tínhamos sim, né, o predicativo do sujeito e um verbo de ligação. Então olha só que bacana. Olha que bacana. Olha que legal. Aqui agora a gente está com conhecimento de gramática. Olha o que eu vou perguntar para vocês. Marcela era uma ótima mãe. Deixava os filhos sozinhos para ir ao bar com as amigas. Caraca, professor, isso é ser uma ótima mãe? Aí o que a gente tem aqui? A gente tem um negócio chamado ironia. Isso daqui é uma ironia. Por quê? Porque, olha só, Marcela era uma ótima mãe. Deixava os filhos sozinhos para ir ao bar com as amigas. Olha que irônico. Isso é uma ironia. Isso é uma ironia. Então a gente sabe que é uma ironia isso daqui. Ótimo, professor. Beleza. Aqui não tem nada relacionado à gramática que nos permita tirar uma outra conclusão, uma outra ideia. Então, olha só esse outro exemplo aqui, ó. Marcela era uma ótima mãe, embora deixasse os filhos menores sozinhos para beber. Professor, aqui mudou. É o mesmo período lá atrás, praticamente. Só que aqui a gente tem um conectivo. E esse conectivo ele faz uma ressalva. Professor do céu, o senhor está me falando que quando eu escrevo uma redação, uma prova discursiva, e eu não utilizo conectivos, eu posso causar uma ambiguidade? Isso. Se você não consegue empregar os conectivos de maneira adequada, o seu texto ele não fica coeso, coerente, linkado. Às vezes, você dá outro sentido. Caraca, professor, eu uso muito gerúndio. NDO, NDA. Eu uso muito gerúndio. Andando, chegando, fazendo. E quando você utiliza muito gerúndio, pode ser que você está utilizando o gerúndio para suprimir um conectivo.
E quando você faz isso, você simplesmente deu ambiguidade para o seu texto. Você quis dizer uma coisa e pode ter dito outra. Você dificultou a vida do examinador na hora de ler. E ele não vai ficar contente. E aí pode ser que você perca preciosos pontos na sua prova discursiva. Não só relacionado à gramática, como também a conteúdo. Ok? Professor, ótimo. Dando continuidade. Aqui agora nós veremos as dicas mais que importantes relacionadas à parte de interpretação. Professor, o que o senhor me passa de informação essencial para eu conseguir fazer uma interpretação perfeita? Perfeita, perfeita, perfeita. Aí aqui tem as dicas, ok? Tem as dicas das quais a gente pode estar utilizando para poder fazer o primeiro passo que a gente vai aprender de interpretação, que é a leitura inteligente. Então, pegue aí sua apostila e risque à vontade. Essa apostila é feita mesmo para você riscar. Por isso que eu falei que é imprescindível você ter ela em mãos, ok? Para você riscar mesmo, riscar, riscar, riscar. Então, olha só. Não use conhecimento de mundo, que é o que a gente fala, conhecimento prévio, para interpretar o texto. Então, vou dar uma dica. Professor, peguei um texto que está falando de ateísmo. Só que eu não sou ateu, professor, sou cristiano. Eu sou cristiano. Sou cristiano. Ó. Eu tenho simplesmente cristianismo. Então, o que que rola? Se você chegar no texto e ficar bem assim, não, mas eu acredito em Deus, esse texto aqui não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça, você deixou aquela interferência que você já tinha de conhecimento prévio tomar de conta na sua prova. Você interpreta o que o texto está dizendo. Se você pegou um texto lá e o texto está falando mal da Rede Globo, deixa o texto falar mal da Rede Globo, gente. Você tem que interpretar falando mal da Rede Globo mesmo. Professor, legal, bacana. Então, o senhor está me mostrando o seguinte, que eu não posso levar o conhecimento de mundo? Não, eu estou falando o seguinte, que o que você tem de vocabulário, você já vai levar. O que você tem de conhecimento de mundo, você já vai levar. Só que você não pode deixar interferir. Você não vai usar esse conhecimento de mundo para fazer os itens, senão o examinador vai conseguir, sim, fazer você perder preciosos pontos, ok? Não deixe se interferir no seu julgamento da questão. Você tem que julgar exatamente o que o texto fala. A conclusão que você tirou do texto, ok? Outra coisa. Professor, como é que eu faço para poder ler um texto de maneira adequada? Se você dominar o vocabulário, o campo semântico e souber as estratégias enunciativas na hora da questão, você conseguiu ver que é uma metáfora, um trocadilho, um eufemismo, exagero, entre outros, você consegue, sim, com essa estratégia, observar o texto e fazer uma leitura adequada. Professor, então o senhor está me falando o seguinte, que eu preciso praticar antes para chegar na prova bem, ok? Preciso praticar antes para chegar na prova bem. Aí ele perguntou, saber cada item desse? Não necessariamente, não necessariamente. Às vezes você tem muito conhecimento e chega na prova e não usa nem 50% para poder entender o texto. O texto tranquilo, simples. Sabe por quê? Porque você aumentou o seu vocabulário durante os estudos, você leu outros textos durante o estudo, você conseguiu ter contato com outras matérias durante o estudo. Resumindo, você estudou antes da prova de maneira séria. E essa seriedade te leva à excelência, ok? É o que a gente vai conseguir fazer aqui ao longo desses dias. Professor, o que é o suporte textual? Gente, de onde o texto foi tirado, você tem que identificar. Será que era um texto que estava lá só para flutuar na internet? Qual foi a referência bibliográfica que o examinador utilizou? Será que ele tirou de um livro? Será que ele tirou da internet? E aí eu falo para vocês, 99, tá, gente? 99% dos textos de concurso são retirados da internet. Daquelas informações que estão ali só para flutuar. Por que eu falo isso para vocês? Vocês acreditam que eu já tive aluno que ficou bem assim, ó. Eu vou ler todas as revistas, tudo que eu tenho para poder ler, para poder simplesmente chegar lá na hora da prova, e conseguir me deparar com um texto que eu li. Gente, é quase impossível. É quase impossível você se deparar na hora da sua prova com um texto que você leu antes. É quase impossível, ok? Por quê? Porque a maioria dos textos, geralmente, ele vem da internet. São textos que estão ali só para flutuar. E aqui uma informação importante. Todos os textos, como aqui, colocou aqui para a gente aqui no chat, né? Eles vêm com adaptações. O que é isso? O examinador mexe no texto para elaborar as questões.
Então, não acho que o texto foi tirado lindo, bonito e maravilhoso daquele jeito e colocado lá para você. O examinador ele mexe no texto, ok? Professor, o que é ideal para mim? Gente, aqui eu vou falar o seguinte. Aqui quem vai responder é você, ok? Vai chegar o momento em que a gente vai fazer uma provinha por dia. Aí você já vai fazer isso aqui, ó. Você vai ler um texto por dia, ok? Você vai fazer uma provinha por dia e você vai ler um texto por dia. Você já vai fazer isso, beleza? Aí você vai perceber o seguinte, que o nível que você está, quem vai conseguir identificar é você. Quem é o aluno nível 1? É aquele que erra muito. Ele erra muito. Professor, eu fui fazer 5 questões de interpretação e errei as 5. Professor, eu fiz 5 questões de interpretação, só que dessas 5, eu acertei 4, só que uma eu acertei no chute. Aqui eu acertei ainda foi no chute. Então você sabe que você é o aluno nível 1. Quem é um aluno nível 2? Geralmente, você faz ali 5 itens numa prova, e aí você acerta 2 itens com propriedade, ok? Professor, eu acertei 2 ou 3. Ótimo. Então você é o aluno nível 2, beleza? E quem é o aluno nível 3? Preste atenção. Ele já acerta todas as questões, ok? No entanto, eventualmente ele erra uma ou duas. Gente, aqui tem uma observação muito importante. Sabe aquele aluno que ele está muito preparado, ele está bom, ele está voando, ele está voando no conhecimento. Mesmo esse aluno, ele ainda dá uma deslizada aqui e ali e erra uma questão de interpretação, tá? Por quê, professor? Porque às vezes ele está se garantindo demais, às vezes ele baixou um pouco a humildade, às vezes ele acha que já é o bambambam, que não precisa estudar, lê correndo, não faz o passo a passo. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. É a prova da sua vida. É a prova que vai mudar a sua vida. A sua vida vai se resumir antes do concurso, depois do concurso. Antes do Michael, depois do Michael. Olha que legal. Olha só, resumindo tudo relacionado a concurso público. Então, gente, brincadeiras à parte, mas é isso. É a prova da sua vida. Você não pode chegar lá e fazer de qualquer jeito, ok? Chega lá e faz com seriedade. Isso vai facilitar muito, 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 muito o acerto de itens de vocês, beleza? Professor, eu já fiz isso numa prova. Eu também, gente. Eu já cheguei no final da prova e mudei a merda do item porque eu achei que estava muito óbvia a questão. Todo mundo já fez isso. E aí a dica aqui é, cara, se você já fez a prova descansado, você já fez a prova descansado, tranquilo, pelo amor de Deus, se você já fez a prova descansado, não chega lá no final da prova e queira mudar os itens depois que você estiver cansado. Se você fez descansado e colocou ali aquele item, aquela assertiva, certo ou errado, não é no final da prova que você vê uma luz aqui, eu lembrei, agora eu vou mudar o item, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com essas informações, beleza? Então, não mude respostas que vocês acreditam ser óbvias. Se é óbvia, ótimo, vai lá, é óbvia para você, que domina o conteúdo, que estudou, acerta e vida que segue, ok? Entre as alternativas, escolha sempre a mais próxima da conclusão. Já viu quando o aluno ele fica na dúvida? Ele fala, e aí? E agora? Será que é certo ou errado? Aí você volta na conclusão, porque o certo, gente, é o examinador escrever o texto, tá lá o texto bonitinho, lindo e maravilhoso, o redator escreveu, e no final, que é o que a gente chama de conclusão, ele coloca as ideias mais importantes, ok? É como se ele fizesse um apanhado daquelas informações, faz uma síntese, uma retomada de todo o texto e termina, fecha, ok? Aqui, muito cuidado, muito cuidado. Texto digressivo. Se vocês perceberem esse material de vocês de interpretação, o penúltimo texto, a penúltima prova, é um texto digressivo, ok? O CESP, ele não tem como objetivo fazer isso, mas ele já fez, ok? Quando que ele fez, professor? Ele fez um concurso da Polícia Federal, que colocou lá uma carta, e aí o aluno lê e fala assim, bicho, eu não tô entendendo, é bosta nenhuma. E isso acontece. Isso é um texto digressivo. O examinador, ele demora para chegar ao assunto mais importante. Ele demora a chegar ao que há de mais essencial, elementar, ok? Então,
caiu no concurso do Senado esse texto, e vocês vão ter contato com esse texto, nós vamos analisar esse texto juntos, e vocês vão ver como que o examinador, às vezes, ele é safado, a ponto de sacanear a gente mesmo, ok? Só que a gente está aqui para isso, para zerar as possibilidades de cobrança da banca e fazer com que vocês, opa, me deparei com um texto digressivo, vaza, vaza, porque se você ler aquele texto, vai se cansar, ok? E aí, primeiro a gente vê o que o item quer para depois voltar no texto. Dando continuidade. Professor, a introdução de um texto. Se a introdução ela vir clara, objetiva, que é a introdução que vocês vão aprender a fazer na prova discursiva de vocês, ela vai ter que ter uma tese, um tópico frasal e citar ali os argumentos. O cara ainda cria um roteiro. Essa introdução roteiro é aquela introdução mais ideal, mais completa, mais objetiva e clara. No entanto, não significa que você vai se deparar com ela sempre. Não é isso. Ok? Então, o examinador ele pode não querer utilizar esse tipo aqui de introdução. O redator, na hora de escrever o texto dele, ele pode utilizar outros tipos de introduções, ok? Então, se vier essa introdução aqui linda e maravilhosa, perfeito. E o que isso pode facilitar a nossa vida? É que é lá na introdução onde ele coloca o tópico frasal, que é a ideia principal do texto. E aí isso já abre a sua mente, ok? Professor, o que é um desenvolvimento? O cara ele articula, ele desenvolve, ele argumenta, apresenta exemplos, coloca argumento de autoridade, e coloca o que estudiosos falam, coloca dados estatísticos, e aí depois ele fecha. Então, o desenvolvimento tem um fecho? Tem. Se você abre um desenvolvimento e você não fecha ele, significa que você deixou sem a conclusão, ok? Você deixou esse desenvolvimento inacabado, beleza? Dando continuidade. Professor, como que eu vou resumir um texto? Aí eu falo para vocês, da mesma coisa. Gente, por mais que você tenha muita propriedade no que você esteja fazendo, no conhecimento, eu recomendo você resumir o texto por frase. Ok? O que é frase? É o enunciado que tem sentido completo. Então, tem sentido completo. Tem aluno que fala assim, professor, posso fazer por período? Pode, quando você tiver aquele aluno nível 3, mais avançado, que já praticou, já tem a teoria internalizada, nível 3, você pode fazer sim por período. O que eu não recomendo, você ficar fazendo por parágrafo. Você lê o parágrafo inteiro e faz. Tem gente que lê o texto todo para depois fazer o resumo do texto. Então, você pode ali, filtrar as informações mais importantes, que é o que a gente vai aprender na prática. Ok? Então, sempre, sempre, faça uma leitura atenta e concentrada. Como é que é isso, professor? É quando você lê fazendo esse tipo de resumo. Então, gente, olha só o que eu vou falar para vocês aqui. Vocês têm aí um caderno de questões. Vocês vão fazer prova do jeito que tem que ser feito. Vocês vão riscar esse caderno. Vocês vão riscar esse caderno de questões. Você vai lá, vai riscar, você vai sinalizar, você vai sublinhar. E aí, quando vocês pegarem e gabaritar a primeira prova, aí vocês vão me marcar lá no Instagram, que eu repostar, para todo mundo ver a excelência e o sucesso que vocês chegaram. E aí, vocês vão ver, gente, já já, vocês vão estar gabaritando prova. E aí, vocês vão perceber que, com menos de um mês, vocês já vão estar sabendo tudo. Poxa, professor, mas eu estudei português a minha vida inteira e não aprendi, e agora o senhor está falando que com menos de um mês eu vou conseguir. Aí eu vou falar para você, é só estudar certo. É só estudar com uma linha de raciocínio adequada. É só dar o devido grau de repetições adequadas. É só a gente dar a maior responsabilidade a esse processo, que é o que vocês estão fazendo agora, ok? Então, para você fazer uma leitura mais atenta e concentrada, é só você fazer esse resuminho aqui enquanto você lê. Para isso, é só você ler sublinhando, sinalizando, circulando, fazendo um asterisco, tirando as palavras-chave, ok? E aí vocês vão ver que a produtividade de vocês vai ser outra. O número de acertos vai ser muito maior, ok? Professor, para resumir um texto, você sinaliza, você dá um realce, você pode colocar aspas, você pode perceber a riqueza dos detalhes e você vai ter que dar uma atenção importante aos verbos, ok? Atenção importante aos verbos, isso é importante. Professor, o que é a estilística? O examinador ele pode utilizar um tipo de linguagem diferente. Você pode se deparar com um texto narrativo, descritivo, injuntivo? Pode. Uma figura de linguagem? Pode também. Pode ter certeza. Então, pode ser que você se depare com um pleonasmo, uma metáfora, uma metonímia. Normal. Isso acontece. O ideal é que você consiga identificar isso o mais rápido possível.
Porque quando você consegue identificar, aí sim, sucesso, beleza? Porque você consegue ver que o examinador ele quis utilizar algum recurso para poder simplesmente enriquecer um pouco o texto. Professor, o que é formas de coesão? Aqui é o seguinte, gente. O vocabulário, os pronomes, na maioria das vezes, os demonstrativos, que são aqueles que dão alguma referência no texto. Aqueles elementos sequenciais, que é uma enumeração de argumentos, de ideias e tudo mais, é o que dá coesão para o seu texto, ok? Então, nunca se esqueçam. O que são os pronomes demonstrativos? Esse, essa, isso, aquele, aquele, aquilo. Quando se remete a uma ideia anterior. Quando utilizados de maneira adequada, quando você consegue identificar, você simplesmente sabe qual é a referência que o examinador está fazendo. Lexical significa vocabulário. Léxico significa vocabulário. Vocabulário é o que a gente consegue aumentar de maneira gradativa, não é da noite para o dia, ok? E a parte sequencial, o cara ele vai colocando os argumentos ali e te passando aquelas informações que ele julgar mais interessante, mais importante, ok? Vamos lá. Professor, e focalização? Aqui, gente, é o foco. Tem texto que está escrito em primeira pessoa. Tem texto que está escrito em primeira pessoa do plural. E tem texto que está escrito em terceira pessoa. Aí a gente tem terceira pessoa, na maioria das vezes, os nossos textos dissertativos, no qual você se posiciona, coloca uma ideia e você deixa ele mais informal. Perdão, você deixa ele mais formal, tornando ele impessoal. Você não vai deixar ele subjetivo, ok? Aí nós temos aqui as nossas últimas dicas relevantes. Percebam, qualquer tipo de adjetivação. O que é adjetivo? A gente não vive sem adjetivo na nossa vida, gente. Não vivemos. Então, por exemplo, se eu falo que, como eu gosto de usar esse exemplo, a bandeira do Brasil é linda, maravilhosa, tem gente que não acha. Só que você percebe que eu estou dando um juízo de valor, que eu estou dando a minha opinião, isso é adjetivo. Então, legal, inteligente, bonito, verde, amarelo, tudo são adjetivos, ok? Tem gente que fala, violência está péssima. É um adjetivo, ok? Observe se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta num texto lá dissertativo, geralmente vai vir bem assim, ó, entre parênteses, pode acontecer. Cuidado com a repetição vocabular, porque o que mais repete, geralmente, é aquela informação mais essencial. E identifique a escolha lexical e separe as equivalências argumentativas. Professor, o que é isso? Os argumentos, gente, eles são equivalentes. Então, olha uma dica de ouro que eu vou dar para vocês agora. Lá na prova de vocês, do CESP, vocês simplesmente vão perceber o seguinte, que lá na prova discursiva vai aparecer aspecto 1, 2 e 3. Significa que aqueles argumentos eles são importantes e você vai ter que falar de cada um em um parágrafo. Isso é equivalência argumentativa. Você colocou os argumentos na mesma hierarquia, ok? E aí, a gente vai aprender o primeiro passo. Só que primeiro nós vamos para o intervalo. Pessoal, seguinte, para vocês ficarem cientes, ok? Eu sei que vocês não querem ir para o intervalo, eu também não quero. Eu sei disso. Eu sei que vocês não querem ir para o recreio, né? Não fica aí nos cantos da escola, tá? Nada de ficar olhando aí o pessoal e tudo mais. A gente aqui, vocês vão para o recreio, vocês vão lanchar e vão voltar. Aqui é o seguinte, o que eu tenho aqui para poder falar de importante para vocês? A gente vai fazer intervalo e a gente vai estudar 1h30, ok? Aí a gente dá um intervalo. Esse intervalo de 20 minutos, e aí a gente volta, ok? E aí a gente volta. E aí a gente finaliza a aula. Aí, o que eu tenho aqui de importante para poder falar para vocês nesse primeiro momento? Risquem esse material, porque esse material é de vocês. Okay? Risquem mesmo, é para riscar mesmo. Vai chegar uma hora que você vai deixar essa apostila de lado. Você vai utilizar apenas as suas anotações, ok? Isso é importante. Esse material foi confeccionado para vocês com o objetivo de vocês riscarem, beleza? Então, daqui, ó, partindo aqui, depois dessa etapa aqui, a gente já consegue ir para a prática, beleza? Então, até daqui a pouco, eu vou ali tomar uma água no banheiro e daqui 20 minutos a gente volta. Pessoal, 20 minutos é muito tempo de intervalo. Acho que 2 minutos é o suficiente. 2 minutos acho que fica melhor para a gente... A galera caiu aí, a conexão? Ótimo. Bom, pessoal, volta aí, firme e forte.
Aí, ó. Também acho que 20 minutos é muito. Vamos tentar 15 minutos na próxima vez. 15 minutos é tranquilo. Vamos voltar aqui, nossa aula. Ótimo. Então tá, né? Deixa eu fazer chamada aqui, né? Bárbara, Cristiane, Dene. Brincadeira, gente. Calma. Não vou fazer chamada, não. Pode ficar tranquilos. Pessoal, beleza. Então vamos dar continuidade, ok? Agora, a gente vai trabalhar com o primeiro passo acerca de interpretação de texto. Aqui é o seguinte, olhei meu texto, vi meu texto, e aí qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Aí é o que a gente chama de leitura inteligente. Aqui a gente vai resumir todos aqueles aspectos essenciais de uma leitura incisiva. O que mais ajuda a gente aqui é gramática aplicada ao texto, ok? E aí a gente vai justamente falar sobre isso. Então, esse aqui são as ideias do primeiro passo que a gente tem que dar. Então você vai ter que saber logo de cara que tipo de texto, cara, qual a modalidade do texto que eu estou me deparando. Usar o dicionário é óbvio, não é no dia da tua prova, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vocês vão usar o dicionário antes, quando vocês estiverem praticando aí, estiver resolvendo essas provinhas aí. Gente, a leitura mais atenta, mais concentrada, ela vai exigir de você que você sinalize o texto, ok? Então, por exemplo, tem gente que gosta de só ler e não fazer nada. Então, eu recomendo para você. Você pode fazer um asterisco? Pode. Você pode circular um assunto? Pode. Você pode sublinhar? Pode. Professor, eu gosto de fazer um quadradinho. Faça. Professor, eu gosto de fazer um coraçãozinho. Faça um coraçãozinho. Professor, eu gosto de fazer uma caveirinha, né? Porque eu sou roqueiro e tal. Faça a sua caveirinha. O texto é seu, você sinaliza do jeito que você quiser. Só estou te falando que se você começar a sinalizar, você simplesmente vai conseguir ter uma leitura mais incisiva. Muito boa a pergunta aí, se eu estou gravando a aula. Gente, eu esqueci de gravar o começo da aula. Coisa boa, coisa linda e maravilhosa. Nem liguei o celular para o Jonathan não me xingar. Enfim, faz parte, né? Só que aí eu gravei aqui só a minha imagem aqui pelo celular, tudo certo. Então vamos que vamos. Então uma dica, pessoal, no começo da aula, peçam para eu gravar, não esquece de avisar não. Tentem me lembrar caso eu esqueça, é bom que no começo da aula que vem e tal e tudo mais, vai dar tudo certo, tudo certo. Então olha só, gramática aplicada ao texto. O que é isso? Sabia que se você souber o verbo que está ali, já facilita a sua vida? Você saber que esse verbo, ele é um verbo de ligação, já significa que você sabe que tem um predicativo do sujeito? Sabia que se você achar que, se você conseguir identificar que esse verbo é um verbo transitivo direto, ele vai ter um objeto direto? Verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter um objeto direto e indireto? Então isso é o que facilita a nossa vida. Gramática aplicada ao texto. Volto a repetir. Pontuação nada mais, nada menos é do que dá sentido ao texto escrito. Então qualquer sinal de pontuação lá vai facilitar a sua vida. Professor, apareceu aspas, elas não estão lá em vão. Professor, o texto ele colocou em itálico. Esse itálico não está lá em vão, ok? Então essas informações são essenciais para a gente perceber que a gente consegue interpretar um texto de uma maneira mais inteligente quando a gente pratica gramática aplicada ao texto, ok? Leitura com cuidado, com perspicácia. Pessoal, pelo amor de Deus, eu não sei quem foi a pessoa que inventou leitura dinâmica para concurso. Não sei, ok? Só que aí, de antemão, eu repito para vocês. O que a gente pode tirar de legal, de interessante de leitura dinâmica para concurso? Às vezes, você usar um suporte para livro, você evitar aqueles vícios, às vezes você utilizar um guia para poder ir até o final da linha. São coisas, detalhes que a gente pode utilizar. Só que aquela leitura rápida, acelerada, que você lê as primeiras palavras e as últimas, você já entende a palavra, você já sabe qual é a palavra, isso eu não recomendo. Por quê? Porque um detalhe que você deixar de passar, um detalhe que você não perceber, pode ter certeza, pode te valer um item na sua prova, ok? O texto que você vai se deparar lá no dia, o redator, ele simplesmente vai mostrar ali para você que aquele texto lá especificamente, ele é um texto bem elaborado. Professor, o que é um texto bem elaborado? Tem início, meio e fim, ok? Na maioria das vezes é assim, um texto bem elaborado. Então é interessante você perceber isso também. Esses 3 passos aqui, ó, já envolvem justamente o nosso passo a passo de como interpretar um texto de uma maneira ideal, beleza? Ou seja,
o verbo da questão, ele está falando o que para mim? É interpretação ou é compreensão? Eu tenho ali que executar a técnica da adequação. Professor, o que é isso? O examinador extrapolou, ele reduziu. Reduziu que tipo de informação? Informação essencial. E compreensão é diferente de interpretação de texto. É o que a gente vai observar a partir de agora, ok? Então, olha só que bacana. Professor, nesse primeiro passo, é onde eu identifico também o sentido? Sim, conotativo e denotativo. É onde a gente percebe e se pergunta, o texto ele fala de quê, pelo amor de Deus? Tem causas e consequências? Se tem, quais são? Beleza? E aí, eu sempre vou utilizar esse textinho aqui, porque é um texto que eu acho muito legal e interessante de a gente trabalhar. E aqui, de fato, a gente começa a perceber. Sim, a gente vai fazer juntos, ok? Tudo isso aqui a gente vai fazer juntos. Tudo isso daqui, tudo. E vocês vão ver como é que funciona na prática, beleza? O objetivo, gente, desse curso foi isso. Fazer com que vocês não estudem sozinhos. Vocês estudem comigo. Esse foi o objetivo. Então, o objetivo é chegar à excelência nesse curso de um jeito que vocês nunca viram. Ou seja, do qual eu vou estar aqui estudando com você, quebrando a cara junto com você. A gente vai revisar juntos, a gente vai estudar juntos, a gente vai evoluir juntos e vamos fazer praticamente tudo juntos, ok? Então, isso vai fazer com que vocês tenham uma produtividade muito maior do que, digamos assim, pessoas que não têm um pingo, digamos, de orientação. Tá lá, vê a videoaula e passa despercebido, ok? Esse texto aqui é um texto completamente o quê? Conotativo. Ué, professor, então uma palavra pode estar em sentido conotativo? Pode. Uma frase? Pode. Um período? Pode. Um texto inteiro? Pode? Pode. É o que aconteceu aqui nesse texto. Então, aqui, como eu tenho aqui muitos colegas aqui, muitos amigos que já tiveram essa aula comigo, vamos deixar o pessoal que ainda não teve aula comigo responder que casa é essa, beleza? Então, olha só que bacana. Olha o que esse textinho fala. Texto de Vinícius de Moraes, a casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua do Bobo, número 0. Aí a perguntinha aqui que eu tenho para vocês é a seguinte. Primeiro, se fosse eu, professor Michael, que tivesse escrito esse texto, só seria mesmo uma canção idiota. Mas não foi, gente. Não foi eu. Foi Vinícius de Moraes. Foi o cara, foi o bichão. Então o cara é, digamos assim, uma referência. Então o que eu tenho para poder perguntar para vocês? Gente, que casa é essa? Vamos deixar o pessoal que não teve aula ainda comigo. Ah, o Dani perguntou, esse texto é um tipo abstrato? Esse é um texto, sim, abstrato, porque a gente tem que ir além das informações do suporte textual para poder fazer a interpretação, ok? Então, olha só que bacana. Professor, que casa é essa? E aí, quando a gente se pergunta que casa é essa, como já caiu em vários vestibulares do país, que casa é essa? Aí o pessoal pergunta, nossa, velho, não sei. Muita gente, quando eu pergunto em sala de aula, fala assim, ah, é a rua, ah, é o coração, ah, é o mundo, ah, é o céu. Eles têm, digamos assim, as mais passíveis interpretações. E aí eu vou falar para vocês uma coisa. Olha como o vocabulário interfere. Vamos supor que você tem uma riqueza lexical de vocabulário, e aí aqui no final ele dá pistas. Ele fala assim, ó, mas era feita com muito esmero. Professor, o que é esmero? Olha a importância do dicionário. Esmero, gente. Carinho, zelo, muito bem. E a gente tem aqui a ideia da perfeição. Professor, que diabo de casa perfeita é essa que não tem parede, não tem chão, não tem nada? Como é que essa casa é perfeita? Aí ele vai e coloca essa ideia. Aí a gente pode chegar à seguinte conclusão. Cara, quem que é perfeito nesse mundo? Deus? Então, quem fez? Alguém perfeito? Ótimo, beleza. Aí vem, na Rua dos Bobos. Na Rua dos Bobos. Aí você fala assim, professor, o que é um bobo? Gente, uma pessoa com pouco conhecimento, ok? Aquela pessoa que, digamos assim, que o pessoal fala assim, ah, é meio abobalhado, meio sem conhecimento mesmo. Então vamos supor, você vai pra balada lá, conhece uma gata, chega nela e fala, cara, eu quero ficar com você. E ela olha pra você e fala, nossa, você é tão bobinho, tão abobalhado. Significa que você não tem nada para acrescentar.
significa que você simplesmente é um incipiente, sem conhecimento. Professor, beleza. Ótimo. E número 0. 0 é um 0 mesmo. Ok? 0 é um 0 mesmo. Tem a ideia de um 0. Poxa, professor, beleza. Então o senhor está me falando o seguinte, que com essas informações aí, a gente já consegue fazer a inferência, deduzir, concluir, subentender que casa é essa. Isso, é isso que eu estou falando para você. Com essas informações aí, nós já temos aí, digamos assim, o start para a gente saber e colocar em prática, né, que casa é essa. Aí eu vou falar para vocês uma coisa interessante. Eu, da primeira vez que eu olhei esse texto, eu tentei concluir, e também não cheguei a muito lugar, não. Também não cheguei a essa conclusão, não. Só que aí depois de já ver algumas pessoas falando e tudo mais, aí eu voltei no texto e percebi que casa era essa. Então, olha só, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, muita perfeição. Na Rua do Bobo, número 0. Gente, é a barriga de uma mãe, é a gestação. Caraca, professor, sério? Sério. E foi o que eu falei para vocês. Se fosse eu que tivesse escrito, não teria sentido nenhum. Só que foi Vinícius de Moraes, ele quis passar uma ideia, ele quis passar para a gente uma informação. E aí ele está falando justamente disso. Poxa, professor, que legal. Agora vocês têm em mente o que seria um texto completamente conotativo, ok? Então, texto em sentido figurado. Você tem um texto aqui que simplesmente você tem que ir além das informações do suporte textual, além do que está escrito para poder chegar a essa conclusão, beleza? Então, olha só que bacana. Dando continuidade, aqui nós temos um outro período que ele aqui está dizendo para a gente justamente o sentido denotativo. Ah, professor, denotativo de dicionário? Se a gente vai no dicionário procurar essas informações, a gente está procurando um sentido real. Olha que bacana. Então, a gente quis aqui um sentido real. Então, volta a repetir. Não foi qualquer pessoa, foi Fernando Pessoa, tá? Fernando Pessoa escreveu esse período e aqui está em sentido denotativo, em sentido real. Aí ele fala, navegar é preciso, viver não é preciso. Poxa, professor, legal. Aí uma informação interessante. Lembra que eu falei para vocês que aquela palavra mais importante, ela tem que se repetir no texto? E aqui, qual é a palavra mais importante aqui, nesse período aqui? Qual é a palavra mais importante? Aquela que se repete. Qual é? Preciso. Muito bem. Essa é a palavra que mais se repete. E se eu perguntar para vocês, neste contexto, a palavra preciso foi empregado com qual carga semântica? Ela significa o quê, esse preciso? Significa o quê? O que é que vocês acham? Qual é o significado dessa palavra aí, esse precisei? Tá o quê? Qual a carga semântica? O que é que vocês acham? Esse preciso, qual seria a carga semântica? Alguém quer arriscar? Necessitar, precisar de algo, os dois erraram, ok? Esse preciso aí, ele tem a ideia de precisão. Sabe quando eu vou acertar um alvo? E aí eu tenho que ser preciso para acertar? Vou jogar uma bolinha de papel no lixo, tem que acertar? Ah, professor. Então, olha só, navegar é preciso. Significa que quando o cara está em alto mar, ele está navegando, bacana. Ele simplesmente tem que saber para onde ele está indo. Ele tem que ser preciso. Ele tem que estar com a bússola. Agora, se ele fala bem assim, ó, viver não é preciso. Professor, viver não é preciso? Não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você fala bem assim, ó, amanhã vou estudar. Amanhã é o dia de eu estudar. Aí você escolhe um dos piores lugares para poder estudar. Sabe aonde? Sua casa. O que aconteceu? Aí entra pai, entra primo, entra irmão, fala assim, ei, já que você não tá fazendo porra nenhuma aí, velho. Porque estudar é porra nenhuma, tá, gente? Você tem que aprender isso aí.
Já que você não tá fazendo porra nenhuma aí, bicho, vai ali e paga uma conta, ajuda teu irmão, vai lá pegar um negócio, joga o lixo não sei aonde, e por aí vai. Então isso acontece. A gente ainda está longe de chegar num país que dê o valor que a educação merece. E aí ele vai falar isso, ele vai achar isso. Não, rapaz, você estuda depois. Gente, você quer ver o negócio ficar louco na sua casa? É você falar bem assim, ó, vou largar meu trabalho só para estudar. Você é doido, mas tem tanta gente que trabalha e estuda, não faz isso não. Por quê? Porque é difícil, às vezes, você ver o retorno no estudo. Você não vê o retorno de imediato, da noite para o dia. Às vezes demora. Às vezes vem rápido, sim, mas às vezes demora. Isso é relativo de pessoa para pessoa. Então a gente tem que ser persistente, ok? Então, navegar é preciso, viver não é preciso. A gente pode planejar tudo para a nossa vida amanhã. Acontecer tudo diferente. Ou então acontecer tudo certo e mais um pouco, né? De coisas boas, graças a Deus. Então vamos para cima. Então olha só. Essa daqui é a segunda técnica, que é o que a gente chama de técnica da adequação. Olha o que o examinador malandrão do Rio de Janeiro vai fazer com você. Ele vai extrapolar a informação. Isso é o excesso. O texto fala de uma coisa, ele vai abordar muito mais coisas do que o texto falou. Ou simplesmente ele pode reduzir. O que é reduzir, professor? Ele simplesmente faz uma supressão dessa informação que é essencial. Aí, o que a gente tem de informação aqui legal que a gente pode observar aqui? Você tem que ter em mente que toda vez que ele reduzir ou extrapolar, não é qualquer tipo de informação. É uma informação que a gente dita como essencial. Ok? Então funciona bem assim, ó. Você já viu aquelas orações interferentes, que é justamente aquele fato, né? Quando a gente fala assim, poxa, eu tenho uma oração intercalada, interferente. Então eu vou dar um exemplo. Brasil, o país do futebol. É um país laico. Então eu poderia tirar esse um país do futebol e falar apenas o Brasil é um país laico. Eu conseguiria deixar o mesmo sentido. Então guardem isso. Não é aquelas informações acessórias, e tem que tirar aquela informação essencial para entender o texto. Ok? Essencial. Então isso pode acontecer? Pode. O que a gente procura é sempre a informação adequada, a informação ideal. Ok? Professor, me dê um exemplo agora. Olha só. João, tá aqui o João aqui, ó, lindo e maravilhoso. E Maria, tá aqui a Maria linda e maravilhosa com seus cabelos longos. Roubaram, olha, roubaram um carro, ok? Pô, professor, beleza. Aí lá no seu texto vai vir um item 1, 2 e 3. Vai falar bem assim o item 1. João roubou um carro. Aí você vai falar bem assim, cara, não foi só o João. Foi o João e a Maria aqui, ó. A bichinha tava junto. Então o que o examinador fez? Ele reduziu a informação. Aí você vai falar, ah, cara, isso aqui tá errado. Não foi não, isso aqui tá errado. Aí lá no item 2 vai falar para você o seguinte. João mais José mais Maria roubaram um carro. Aí você vai falar assim, José, cara, eu não vi José no texto, velho. Tá errado isso aqui. Então o que acontece? Eu vou tirar esse José aqui, o que ele fez? Ele extrapolou, ficou com informação a mais. Professor, legal. E aí vai ter um item, com certeza, ainda mais se fosse, né, uma prova de múltipla escolha, ou um item do CESP mais completo, que falaria que João e Maria roubaram um carro. Aí você vai falar assim, opa, aqui sim. É exatamente o que o examinador falou para mim. Exatamente a informação ideal. Aquela informação essencial. Ah, professor, que legal. Então aqui nós temos um exemplo de redução. Ele tirou informação essencial. Aqui a gente tem um exemplo de extrapolação, ele foi a mais. E aqui a gente tem um exemplo de questão adequada, que é aquela ideal. Ah, professor, muito bom. Legal. Muito boa pergunta. No CESP, a gente tem que tomar um devido cuidado. Aqui é aquele momento em que a gente às vezes olha a informação e fala assim: meu Deus, e aí?
E aí é justamente aquela percepção de conseguir observar se foi a informação que essencial. Sempre isso, ok? Sempre observar se foi ou não a informação essencial. Sempre, 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 sempre. Se ele tirar a informação essencial, está errado. O texto fala de desenvolvimento sustentável e ele deixou de abordar, opa, não, a informação essencial ele tirou, ok? E aí, a gente tem aqui agora o terceiro passo, que é compreensão é diferente de interpretação de texto. Nunca se esqueçam disso. Compreensão é diferente de interpretação. E aqui, pessoal, é onde moram as maiores cascas de banana. As questões mais complexas. Tanto é que se você pegar uma prova de nível superior e de nível médio, sabe o que difere uma da outra? É que a prova de nível superior ela tem mais questões de interpretação. E a prova de nível médio ela tem mais questões de gramática. Poxa, professor, legal, vai ter uma prova agora do DPEM. Ótimo, vai ter o concurso do DPEM? Vai. E é nível médio. Então o senhor está me falando que a maioria das questões vão ser interpretação e, vão ser de gramática? Isso. E aí eu vou mais além. Você vai fazer também, professor, eu vou fazer também um concurso da Polícia Civil. É nível superior? Então vão ter mais questões de interpretação nela do que na prova da DPEM. Por quê? Os examinadores, eles entendem isso. Se a prova ela é de nível superior, para eu elevar o nível, eu utilizo mais questões de interpretação. Existem provas do CESP para o Instituto Rio Branco, né? Que é a prova da diplomacia. As provas de diplomata. Uma pesada carga de interpretação e compreensão de texto. Por quê? Porque eles acreditam que seja prova de níveis altíssimos, ok? E aqui é onde o examinador pode inovar, gente. Porque quando você aprende gramática, o examinador não vai te sacanear. Pode fazer o que quiser. A gramática tem como você aplicar. Você sabe se aquela frase existe ou não. Você sabe que um verbo intransitivo ele não tem nem objeto direto nem objeto indireto. Então, esses detalhes são coisas que a gente consegue perceber, ok? Então, olha só, professor, me explique então, por que compreensão é diferente de interpretação? Olha só, Renato ficou boquiaberto. Ótimo. Compreensão, gente, é só você ir no texto e ver se de fato é aquilo que o examinador falou no item. Então, aqui, compreensão. Bastava o cara ir lá no dicionário e perguntar lá, né? E olhar, o que é boca aberta? Aí vai estar lá bem assim, ó, boca aberta, ok? Então aqui, se simplesmente aparecer boca aberta, você vai falar assim, ah, tá certo. Só que pode aparecer também que Renato, ele ficou surpreso. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, já pensou se fosse uma prova de múltipla escolha? Letra A e letra B? Aí o aluno falava bem assim, ah, meu Deus, tem duas respostas corretas. Boca aberta é boca aberta, só que pode ser surpresa também. O que vai mandar? É justamente o comando da questão. Se a questão quiser compreensão, é só você ir no texto e interpretar do jeito que está lá no suporte textual, boca aberta. Agora, interpretação é inferência, é ir além do texto. Aí você vai falar, opa, eu consigo deduzir, eu consigo subentender, eu consigo simplesmente chegar à seguinte inferência. Inferir que Renato ficou surpreso. Então, se fosse uma questão acerca de interpretação, você teria que colocar a letra B, ok? Agora, se fosse apenas compreensão, você vai ter que colocar o quê? Letra A. No caso dele, vai estar justamente na questão, no enunciado da questão, ok? No enunciado da questão vai estar lá. Por exemplo, eu posso deduzir que, eu posso inferir que. Aqui, gente, a mesma coisa. Ó. Amanda está cabisbaixa. Pode aparecer lá, ó, letra A. Amanda está com a cabeça baixa. Letra B. A Amanda, ela está triste? E aí você vai falar o seguinte, compreensão é só voltar no texto e ver. O texto fala o quê? Que ela está com a cabeça baixa. Agora eu consigo o quê? Inferir, deduzir que ela vai estar o quê? Triste. Então você, para poder fazer uma inferência, você usa a gramática e o suporte textual, mas o examinador quer que você vá além, que você fique filosofando com o texto. E a gente vai ver muitas questões desse jeito aqui, ok? Então, olha só, dando continuidade.
Professor, como é que vai estar lá? Gente, aqui está o resuminho. Está no texto, são as questões de compreensão. Vai aparecer bem assim, ó. No texto, segundo o texto, o autor do texto narra ou diz que, o texto informa que. Olha, tipo como. Isso. Aí, olha só, Dani, como é que vai aparecer no item da sua questão? Se o cara quiser interpretação além do texto, olha como é que vai vir o item. Olha a diferença. Depreende-se do texto, infere-se do texto, conclui-se do texto. O texto permite deduzir que é possível subentender-se a partir do texto que. Qual foi a intenção do autor? Aí você pergunta, eu não sei nem por que ele escreveu o texto, imagina qual a intenção dele, né? O aluno pergunta desse jeito. E é justamente isso. O cara quer que você fique filosofando com o texto. E aqui a gente chama de interpretação, ok? Interpretação é você ir além do texto. Então, no texto que a gente acabou de observar do Vinícius de Moraes, A Casa, a gente teve que interpretar, a gente teve que ir muito além do texto, ok? Agora, se fosse compreensão, ele ia perguntar, tem parede, tem penico, só isso, ok? Então, aqui apenas a denúncia. Olha só que bacana, isso mesmo. As questões, elas vão denunciar se elas querem interpretação ou se elas querem compreensão. E aí tudo vai pelo enunciado da questão. Então, por isso que a gente colocou aqui atrás, para vocês observarem justamente os verbos das questões. Quando eu coloquei aqui, ó, entender os verbos das questões. Ok? Deduzir, inferir, é uma coisa muito diferente. Então, olha só. Aqui, a gente começa a praticar. Agora a gente começa a, de fato, aplicar esse conhecimento. O que eu quero que vocês tenham em mente? Gente, toda vez que vocês forem fazer uma interpretação de texto adequada, toda vez, eu quero que vocês utilizem 3 passos, ok? Primeiro passo, leitura inteligente. Segundo passo, técnica da adequação. E terceiro, compreensão é diferente de interpretação. Aqui, com esses passos, vocês conseguem simplesmente acertar mais de 90% das questões. Professor, sério? Sério. Então, vou resumir aqui para vocês, e essa aqui é a primeira informação essencial que eu quero que vocês guardem, ok? Primeira informação essencial. Toda vez que for interpretar um texto, vocês vão utilizar o primeiro passo, que a gente vai chamar de leitura inteligente. O segundo passo, que é a técnica da adequação. E o terceiro passo, que é justamente compreensão, é diferente de interpretação. Professor, beleza. O que eu tenho que observar em relação a isso daqui? Você tem que observar o seguinte. Gente, a leitura inteligente nada mais é do que você fazer o filtro do que é importante. 90% do seu texto é lixo. 90% do seu texto é lixo. Serve para nada, nada. 10% é o que a gente filtra, ok? 10% é o que a gente filtra para acertar as questões. Ótimo, então 10% é importante. Técnica da adequação. Pelo amor de Deus. A informação que o examinador vai tentar sacanear é aquela informação essencial. E isso aqui, essa técnica, a gente vai aplicar com todas as questões. Todas. Então, o que o examinador vai fazer, professor? Ele vai extrapolar ou ele vai reduzir. E toda vez que ele extrapolar ou reduzir essa informação essencial, o item ele vai estar errado, ok? A informação que a gente busca é aquela informação adequada, que responde perfeitamente o texto. Compreensão é diferente de interpretação, ok? E aqui é onde a gente fala sobre inferência. Inferência. Poderia ficar horas aqui explicando inferência para vocês, só que eu quero que vocês levem em consideração o seguinte: inferência está ligado à interpretação, ok? Isso, na leitura inteligente, você apenas faz o filtro do texto. Os verbos são nas questões, nos itens, ok? Os verbos são nos itens. Aí agora a gente começa. Vamos fazer aqui a nossa primeira provinha do concurso aqui da PRF 2019. Vamos lá, vamos para cima. Pessoal, tem um textinho aí.
Vocês podem sinalizar e riscar do jeito que vocês acharem ideal. Só que, como eu falei, nós vamos fazer juntos para vocês verem a linha de raciocínio que eu utilizo e que vocês podem utilizar e que vai facilitar a vida de vocês, ok? Primeiro, a vida humana só viceja sobre algum tipo de luz. Professor, apareceu uma palavra aqui que eu não sei o significado. E agora? E agora? E aí, olha só que interessante. É uma palavra importante. É uma palavra importante. Olha a importância do uso do dicionário. A vida só viceja sobre algum tipo de luz. Perguntinha. O que é que significa viceja? Quem sabe? Digitem para mim. Germina. Muito bem, Keila. Muito bem. Germinar. Significa germinar. Tem algum outro significado que a gente poderia dar, professor? Tem. Florescer. Ok? Florescer. Então a vida ela só vai o quê? Florescer sob algum tipo de luz. Ok? De preferência, olha só, de preferência a do sol. Legal. Tão óbvia quanto essencial. Ponto. Opa, aqui ele colocou o quê? Tópico frasal. A ideia é importante, a ideia mais importante do texto. Ah, professor, que legal, tópico frasal. Então, é a ideia importante, a ideia mais importante do texto. E isso. Ele está falando de quê? De luz, ok? De sol, de algo essencial. Aí ele coloca na frente, olha só. Somos animais diurnos, que a gente vive durante o dia. Por mais que boêmios da pá virada e vampiros, em geral, discordem dessa afirmativa. Ponto, outro ponto. Então, lembra que a gente vai simplesmente por frase, interpretando por frase. Aí a perguntinha, o que significa boêmios? O que significa boêmios? E aí, vocês aí que têm a vida boêmia, é isso mesmo? A vida de vocês, vida boêmia, vida tranquila, sem preocupação, é? Apareceu aí, ó, que toma todas. Pessoal, vida boêmia, ótimo. Vida boêmia, eu vou resumir. São aquelas pessoas despreocupadas porque não tem problema. O cara vive na boemia, na coisa boa, o cara não tem problema, ok? Então são aqueles despreocupados, são tranquilos, vivem tranquilamente, ok? Poucas, às vezes, a gente pensa nisso. Do mesmo jeito que devem ser poucas as pessoas que acordam se sentindo, olha só, sentindo primatas, sentindo mamíferos ou terráqueos. Gente, olha que bacana. Quando ele colocou primatas, mamíferos ou terráqueos, ele quis dizer que tudo é a mesma coisa. Porque ele colocou ou, ele não colocou e. Caraca, professor, que sutileza. Isso, ele não colocou e, gente. Ele colocou ou. Olha só, professor, que detalhe. Isso, e um detalhe o quê? Importante, beleza? Ele colocou todos na mesma hierarquia. Outros rótulos que nos cabem por força da natureza das coisas. Beleza. Professor, resume para mim aí esse primeiro parágrafo. Aí agora eu vou falar para vocês o que eu faço, tá? O que eu faço, gente? Então não é o filtro, é justamente isso. Lá na prova, se eu tivesse que fazer a leitura inteligente desse texto, a única coisa que eu iria colocar era o seguinte: um L para poder se referir à luz. Professor, só um L? É, gente. Eu preciso ganhar tempo. Eu vou ficar escrevendo tudo de novo? Não, eu preciso ganhar tempo. Se eu sentir dúvida no que é esse L aqui, eu volto no texto e eu sei que é luz. Ok? E é uma luz, aí ele fala que tem uma luz essencial. Aí olha aqui, ó. O que é isso? Um solzinho. É um sol. Poxa, professor, que legal. Fica mais fácil para lembrar. Claro, gente. Claro. Fica muito mais fácil. Beleza. E aí, eu vi que a vida só floresce de acordo com alguma luz, tão óbvia, né, e tal, quanto essencial. Tá aqui. E aí eu falo para vocês, esse tanto de informações aqui que a gente leu, ó, esse tanto de coisa aqui que a gente leu, ó, isso aqui tudo. Eu só iria tirar isso daqui de informação. Só isso daqui. Poxa, professor, mas o senhor, hein, também, é porque o senhor é professor. Não, vocês vão chegar nesse nível, tenho certeza. Acabou. Vocês vão chegar aqui.
vão passar de mim. Tenho certeza disso. E os dias do cara, daqui uns dias sou eu. Gente, estou indo eu ali, fazendo o quê? Ter aula ali com a Bárbara, vou ter aula ali com a Luciana, com o Fernando. Imagina, vou ali ter aula com a Keila, gente, tá? Licença aqui, por favor. Eu vou ali ter aula ali com meus alunos, com a Heloísa. Ia ser top demais. Vou ali ter aula ali com a Roberta, com o Deni. Ia ser top. Então, dando continuidade. Olha só, a humanidade continua se aperfeiçoando na arte de afastar as trevas. Afastar as trevas. Que legal, professor. E continua falando do mesmo assunto, né? De luz. Afastar as trevas noturnas de todo habitat humano. Ponto. Professor, tem alguma coisa importante aqui? Eu não encontrei. Porque eu estou vendo que ele está dando continuidade, ele está desenvolvendo o assunto. Aí, ó, a luz soa para muitos como sinônimo de civilização. Luz é sinônimo de civilização. E pode ser observado o espaço do mapa das desigualdades econômicas mundiais desenhado na banda noturna do planeta. Sabe o que ele quis dizer aqui? Às vezes, quando a gente fala das pessoas mais ricas do mundo, aí aparece o globo, né? Aparece o globo assim, e aí aparece em alguns lugares tem mais luz do que outros. E foi justamente isso daqui. Sabe o que isso significa? Significa que aonde tem mais luz, as pessoas são mais civilizadas, elas têm mais dinheiro. E onde está obscuro, não. Vocês sabiam que existe isso? Só entrar no site do IBGE. Onde tem mais luzes, são as pessoas mais civilizadas, a área urbana. E onde tem menos luz, é justamente uma outra parte. Aí olha o que ele continua falando. A parcela ocidental do hemisfério norte é de longe a mais iluminada. Ah, se ela é a mais iluminada, significa que ela é a mais civilizada, onde o pessoal tem mais dinheiro, digamos assim, ok? Beleza. Sabe o que eu anotaria dessa parte aqui? Nada. Não anotaria nada. Por quê, professor? Nada. Eu estou vendo que ele está desenvolvendo, continuou falando a mesma coisa que ele colocou lá atrás, que a gente chegou àquelas conclusões. Dando continuidade. Dispor de tanta luz assim, porém, tem um custo ambiental muito alto. Ah, professor, legal. Então, por exemplo, quando a gente fala de meio ambiente, né? O cara, para poder ter luz, existe um custo ambiental, né? Beleza, aí, ó. Deu para entender. Existe um custo ambiental. Beleza? Avisam os cientistas. Nos humanos, o excesso de luz urbana se infiltra no ambiente no qual dormimos, pode reduzir drasticamente nossos níveis de melatonina, que regula o nosso ciclo de sono-vigília. Sono-vigília, para quem não conhece, é a fase REM, ok? Do sono, que é aquele sono restaurador. E se você não tem ou não está produzindo melatonina, a claridade está ajudando. Então, quem dorme com a televisão ligada, dorme com um pouco mais de dificuldade. Quem dorme ali com o celular chegando notificação, iluminando ali ó, no rosto, às vezes não tem uma qualidade de sono tão ideal. Então, são algumas coisas que vocês podem observar. Tá aqui nosso filtro, ó. Nosso filtro está aqui. Dando continuidade. Mesmo assim, sinto uma alegria quase infantil quando vejo se acenderem as luzes na cidade. E repito para mim mesmo a pergunta que me faço, né, desde o começo, por quem, né, por gente. Desde o começo que me conheço por gente. Quem é o responsável por acender as luzes da cidade? Quem é? O mais plausível é imaginar que essa tarefa se cabe aos sensores fotoelétricos. São aqueles sensores, né, espalhados pelo bairro. Mas, antes dos sensores, quem é que fazia esse negócio? Véio? Quem é que fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta do topo, do arranha-céu, ia lá, ao constatar a falência de luz solar, e acionava um interruptor e a cidade toda iluminava. Então, olha a mente criativa desse rapaz. O redator ele falou o seguinte, cara, quem é que acende essas luzes quando fica de noite? Aí hoje nós sabemos que são sensores. Só que quem fazia antes? Aí ele imaginava isso. Uma antena, o cara subia na antena, ia lá e acendia, ligava o interruptor. Então, dando continuidade. Não consigo pensar em um cargo público mais empolgante que o desse homem. Claro que se o cargo existia, já foi extinto. Por quê? Porque a tecnologia veio, né? Sensores. Então não preciso mais desse cara para poder subir lá e acender esse interruptor. E o homem já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas.
Mundo das trevas eternas. Significa o quê, gente? Esse cara está vivo? O que aconteceu com esse cara? Infelizmente, né? Partiu dessa para uma melhor? Partiu dessa para uma melhor? Isso mesmo, morreu. Ô, professor, legal. Professor, a única coisa que o senhor escreveu aí foi o seguinte: o senhor fez uma luzinha, que era um sol, colocou uma árvorezinha aí, para poder provar que tem um custo ambiental, e colocou que o carinha morreu. Gente, foi só isso. Foi só isso. Por que eu peguei e coloquei isso daqui? Cara, para poder me ajudar, facilitar. Gente, escrever cansa e ler cansa. Então eu fiz uma representação gráfica. A imagem é muito melhor. Duvido aqui, ó. Aqui vocês conseguem entender muito melhor do que qualquer outra coisa. Então o que eu fiz? Eu fiz uma representação gráfica. E agora a gente vai para os exercícios. A questão de número 1. Primeira coisa. A gente fez a nossa leitura inteligente. A gente interagiu com o texto, ok? Segundo passo, a gente começa agora. Técnica da adequação. Eu quero a questão ideal. Então, perguntinha. Infere-se... Opa! Olha o terceiro passo, apareceu aqui na primeira questão. Infere-se. Eu tenho que ir além do texto, além... Isso. Então, eu não recomendo ler o texto antes de ir para os itens. Ok? Não recomendo. E aí eu vou explicar por quê. Aqui é porque é o seguinte, a gente está no momento de processo de ensino-aprendizagem. Só que lá no dia da tua prova, a última coisa que você vai fazer é ler o texto. Ok? Aí, quando a gente for corrigir as provas, você vai ver a linha de raciocínio que eu utilizo. Aí eu vou explicar direitinho, beleza? Mas aqui é porque a gente está no processo de ensino-aprendizagem. Então a gente interagiu. Aí agora, ó, adequação. Só que a gente viu que compreensão é diferente de interpretação. Então a perguntinha que eu faço para vocês, vocês vão responder. Isso daqui é interpretação ou compreensão? Infere-se. Interpretação. Muito bom. Inferência. Inferência, eu tenho que ir a mais. Muito bom. Muito bom. Então, vem a perguntinha. Do primeiro parágrafo do texto, que boêmios da pá viradas e vampiros. Os caras da vida boa, né? Os caras da vida boa e os vampiros. Olha o que ele fala. Diferem, são diferentes biologicamente. Gente, vocês viram isso no texto? O cara é diferente biologicamente de vampiros, dos seres humanos em geral, os quais desempenham uma maior parte das suas atividades durante a manhã e a tarde. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Errado. Muito bom, Bárbara. Isso daqui é extrapolar. Sabe o que é extrapolar? Não está no texto. E o cara está tentando te convencer que está. Aí o aluno que não se atenta a esse tipo de questão, ele volta lá no texto e fica lendo. Aí fica lendo. Aí fala assim, ai meu Deus do céu, o que ele está falando? Aí fica lendo, 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 lendo. Ok? Então o item ele está errado. O item ele está errado. Próximo item. 2. Vamos lá. É correto inferir. Tem que ir além, gente? Tem que ir além do texto? Inferir? Tem. Inferir, professor, tem que ir além. Inferir é interpretar. Aí olha só, o trecho. O homem da luz já deve ser transferido para o mundo das trevas eternas, que provavelmente o funcionário responsável pelo acionamento já morreu. Foi isso mesmo que a gente conseguiu inferir? Foi isso? O cara já morreu, que ele foi para luz das trevas. Então o item tá certo, certo. Poxa, professor, o senhor fazendo aí ficou muito mais fácil. É, ficou. Ficou. Só que quando vocês estiverem fazendo, e no hábito, vai ficar fácil também, pode ter certeza. Ok? Dando continuidade. A gente vai entrar num assunto chamado redação e textualidade. A gente vai finalizar a aula aqui, tá, pessoal? A gente vai parar aqui. Só quero fazer uma observação antes de a gente iniciar, ou antes de a gente finalizar. Não esqueçam, pelo amor de Deus, de falar para eu gravar a aula, porque eu esqueci de gravar o começo, mas é isso aí, vamos para cima.
Vamos para cima que foguete não dá ré. A gente nasceu foi para vencer, então vamos. E a pergunta é essa: vocês gostaram da aula? Vocês gostaram da aula? Gostaram? Foi tranquilo? Ótimo, que bom. Fico muito feliz. E eu tenho certeza que vocês vão evoluir muito depois dessas aulas aqui. Gente, é o seguinte, principalmente o pessoal que vai fazer prova por agora. É só fazer o que eu estou falando aqui. Que menos de um mês vocês estão gabaritando e aí vai sobrar ainda mais 2 meses aí para vocês fazerem os concursos aí que tiver o edital aberto agora. Pode ter certeza. Beleza? Muito obrigado de coração por vocês terem ficado até aqui. A gente ainda vai evoluir muito. Eu vou ensinar vocês uma coisa muito legal que é isso daqui, ó. Eu nunca tive a oportunidade de ensinar isso aqui para meus alunos, véio. Só que agora o curso é meu, é eu que mando, então eu vou ensinar, não estou nem aí. Então, o que é a parte REM dos estudos? Existe uma parte que a gente precisa raciocinar, outra que a gente chama de conhecimento essencial e uma que a gente precisa memorizar. Toda matéria tem isso. E isso daqui eu vou fazer para vocês, esse filtro, para vocês não ficarem anotando abobrinha. Então, vocês vão ter que anotar apenas o que foi feito para poder memorizar. Raciocinar e essencial é o que a gente vai aprendendo com o tempo. É por isso que tem coisas que não caem, mas que a gente tem que falar. Por quê? Porque uma coisa complementa a outra e a gente vai montando o quebra-cabeça. Beleza? Agora, o que é de memorizar, a gente vai ter que memorizar. Nem que para isso a gente tem que plantar bananeira, criar algum tipo de mnemônico, um desenho, ler 800 vezes. 800 vezes não, estou brincando. Aí a gente tem que criar uma estratégia mais inteligente para a gente só ler uma vez e guardar, ok? Tem que levar para o emocional. Então, uma pessoa, quanto vai ser necessário. O caderno branco, ele é justamente o seguinte. Eu falei para vocês que tem a parte, né, da folha para vocês cortarem e fazer algumas fichas, que é interessante vocês darem uma olhada. Tem até um Chamex que vende, vou mostrar para vocês. É uma opção, tá? Eu achei caro, porque se você comprar a resma, sai mais barata, aí você corta. Mas olha como é que vem as folhinhas. Sem aquele negócio de post-it, de ficar pregando. Então aí você pode pegar até guardar aqui, ó. E aqui você acho que é mais do que suficiente para você fazer uma anotação otimizada. A gente vai trabalhar com um negócio chamado estabilidade e resgatabilidade da informação. Então vocês vão ver que a gente vai abreviar muito. A gente não vai ficar escrevendo muito. A gente vai abreviar porque é isso que vai fazer com que a gente olhe, resgate a informação. Olhe, resgate a informação. E a gente vai deixando a informação estável no cérebro. Isso faz com que a gente lembre dessa informação de maneira mais incisiva e rápida lá no dia da prova, ok? Então isso é o que a gente vai trabalhar. Na próxima aula a gente vai discutir sobre esse livro aqui, que é um livro da Maria da Costa Val, que ela fala o seguinte: texto para ser texto tem que ter isso. E aí a gente vai comentar algumas coisas relacionadas à prova discursiva. Por exemplo, professor, se eu não fizer a minha conclusão na minha prova discursiva, vou perder ponto? Texto para ser texto, você acha que tem que ter fim? Ou você só inicia e deixa para o examinador? Examinador, terminei meu texto aí, tá tudo certo. É isso que vocês vão fazer lá na prova? Então, texto para ser texto tem elementos, ok? Então, pessoal, de coração, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. E já, amanhã, né, estaremos juntos de novo e a gente dá continuidade para a aula. Beleza? Um forte abraço e até mais. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Gente, a gente está continuando com a apostila, ok? O material está na apostila. Ótimo, muito bom. Qualquer coisa, a apostila está lá no grupo. Mas vou postar de novo lá, caso alguém tenha entrado depois, ok? Pessoal, qualquer dúvida, vocês têm meu número particular. Vai lá e me xinga, manda mensagem, faz qualquer coisa. Estamos lá para isso, beleza? Forte abraço e até mais.